Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 6h58. Repita. 6h58. Jornal da Manhã. Oferecimento Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio, 235. Ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é terça-feira, 28 de abril de 2020. É dia da sogra e também Dia Internacional da Educação. Vivemos o outono brasileiro. Em São José dos Campos, 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Celso de Mello, autorizou ontem a abertura de inquérito para apurar declarações do ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. Ao deixar o governo, na última sexta-feira, Moro apontou suposta interferência de Jair Bolsonaro em inquéritos da Polícia Federal. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Governador João Dória diz que São Paulo não reabrirá comércio para o Dia das Mães. Presidente da Câmara dos Deputados desconversa sobre impeachment do presidente e diz que prioridade é enfrentamento ao coronavírus. Embraer abre processo de arbitragem após Boeing rescindir acordo entre as empresas. Comissão sobre gastos do Executivo durante pandemia terá 24 reuniões. São Sebastião instala cabines de desinfecção contra o coronavírus. Conselho Nacional de Educação vota hoje diretrizes para reorganizar o calendário escolar. FIFA pretende ampliar número de substituições durante partidas. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. No nosso encontro de hoje, vou falar sobre o reforço que Bolsonaro deu a Paulo Guedes depois da saída de Moro. E também a confirmação de algo que Rodrigo Maia vem repetindo sempre. Não existe ambiente para impeachment. Também não existe voto lá na Câmara para impeachment. E Sérgio Moro agora é uma nova peça na sucessão presidencial. E isso atrapalha os candidatos que já estavam se assanhando. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h01. Repita. 7h01. O governo de São Paulo e a prefeitura da capital do estado descartaram qualquer possibilidade do comércio reabrir para o Dia das Mães. Entidades de comércio pressionam para que os estabelecimentos possam funcionar em uma das datas de maior venda do ano. Mas o governador de São Paulo, João Dória, declarou que não vai atender ao pedido e reforçou que a quarentena não permite o funcionamento de serviços não essenciais até, pelo menos, o dia 10 de maio. Do ponto de vista do governo, já respondemos que não há exceção. Não houve para a Páscoa, não terá para o Dia das Mães. Teremos uma quarentena obrigatória até o dia 10 de maio, a não ser serviços essenciais, afirmou o governador. Existem estudos em curso para criar regras para uma reabertura gradual de negócios em São Paulo, num trabalho realizado por economistas e especialistas em saúde, mas as normas serão conhecidas somente na próxima semana. Até lá, João Dória disse que não vai flexibilizar a quarentena.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM, sugeriu ontem que, ao menos neste momento, não deve colocar para votação os pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Já foram protocolados quase 30 na casa. Segundo Maia, o papel do parlamento atualmente é debater o enfrentamento ao coronavírus. O papel da Câmara nos próximos dias é voltar a debater o coronavírus. Uma crise política vai piorar ainda mais a economia e nosso papel é ter paciência e equilíbrio. É legítimo que os parlamentares tentem discutir CPIs e outros instrumentos, mas devemos tratar o que é mais importante, a renda e o desemprego, afirmou. Rodrigo Maia lembrou que o país está no estágio inicial do aumento de casos de Covid-19 e que ainda haverá um impacto na economia. Estradas. Vamos então para as condições das estradas neste momento. Rodovia Presidente Dutra, São José dos Campos, Jacareí, sem lentidão agora. Guarulhos e São Paulo o tráfego flui bem, sem pontos de lentidão. A rodovia Ayrton Senna tem trânsito bom em Guarulhos e São Paulo. No corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, o trânsito apresenta boas condições. Rodoanel Mário Covas, sentido sul, ligação Dutra Ayrton Senna, boa visibilidade, com trânsito fluindo normalmente. Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté Ubatuba, trânsito fluindo bem, com tempo bom. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, tem trânsito bom e sol. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguatatuba, trânsito livre, porém com tempo nublado. Tem pare e siga. 7h04. Repita. 7h04. A Embraer anunciou ontem que abriu um procedimento de arbitragem acerca da rescisão do acordo com a Boeing, feita pela empresa americana no sábado. A arbitragem é um procedimento semelhante a um processo legal destinado a resolver pendências entre partes quando um contrato é cancelado. O fato relevante ao mercado não informa, contudo, se haverá também uma ação judicial em corte brasileira ou americana. Também não foi divulgado onde a arbitragem ocorrerá. No sábado, a Boeing anunciou que cancelaria o acordo pela qual compraria o controle da linha de jatos comerciais da Embraer por 4 bilhões de dólares. O acordo vinha sendo costurado desde 2017 e a americana afirmou que os brasileiros não cumpriram todas as exigências para a separação da área. A Embraer reagiu duramente, acusando a Boeing de ter forçado o fim do contrato e insinuando que a americana assim o fez porque enfrenta grave crise financeira com a paralisação da produção do 737 MAX e por causa da queda de demanda decorrente da crise do novo coronavírus. A medida é uma tentativa da Embraer em reaver perdas sofridas com o cancelamento do negócio. Só em 2019, a empresa brasileira investiu 485 milhões de reais para preparar a venda da divisão comercial à Boeing. Ontem, o ex-presidente e um dos fundadores da Embraer, Osiris Silva, gravou um vídeo para os funcionários com uma mensagem de otimismo e disse que a Embraer nasceu para ficar. A Embraer foi criada por sonhos, coragem, iniciativas e competência de pessoas como vocês que ao longo do tempo se dedicaram com muito esforço a vencer no mundo competitivo que nós vivemos hoje. Recentemente, o mundo foi acometido com uma epidemia de um vírus que acabou afetando enormemente o nosso mercado. Eu queria apenas dizer para vocês que a notícia que nós recebemos recentemente de rompimento da associação com a Boeing não deve afetar as nossas cabeças e de não deixar pensar claro. Mas isso tenho certeza que não os desanimará. Isso não vai de maneira nenhuma transformar a cabeça de vocês que foram construídas por uma cultura de inovação e de conquista de novas posições. Vocês são extremamente valiosos para a companhia e agora, sob o comando competente do Francisco Gomes Neto, o atual presidente da Embraer, eu posso dizer que estaremos honrando no futuro os outros presidentes também que passaram pela Embraer no passado. Meus amigos da Embraer, nós temos para frente uma obrigação de sucesso. E sucesso é o que nós temos conseguido até agora. E esse sucesso vai continuar a permear a todas as ações
que a Embraer tomará daqui para diante. De modo que vamos caminhar com cabeça erguida, mostrando que essa nossa companhia veio ao mundo para ficar. O governo federal anunciou na madrugada de hoje o advogado André Luiz Mendonça como novo ministro da Justiça. Também foi confirmado que Alexandre Ramagem, atual diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, vai ser o diretor-geral da Polícia Federal. Ambos são amigos próximos da família Bolsonaro. As vagas no Ministério da Justiça e no comando da Polícia Federal ficaram abertas após a saída do ex-ministro Sérgio Moro e do ex-diretor-geral Maurício Valeixo. José Levi Melo, do Amaral Júnior, foi nomeado para o cargo de advogado-geral da União. Um acidente levou a Polícia Rodoviária Federal a apreender 372 quilos de maconha na Via Dutra, no trecho de Jacareí. O motorista do veículo, de 30 anos, foi preso em flagrante. A polícia foi acionada por uma equipe da concessionária Nova Dutra após a Fiorino, onde estava a droga, se envolver em um acidente na altura do quilômetro 162, no sentido São Paulo da rodovia. Quando o resgate chegou ao local, encontrou o motorista caído do lado de fora com ferimentos na cabeça. A equipe da polícia vistoriou o veículo e encontrou a droga na parte de trás. De acordo com a polícia, o homem que conduzia o carro é motorista de aplicativo e disse que receberia R$2.000 para levar a carga até Jundiaí. O motorista foi escoltado pela Polícia Militar a um hospital para receber atendimento médico e depois levado ao 1º DP de Jacareí, onde foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Agora 7h09. Repita. 7h09. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E Jeep em São José T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. 7h11. Repita. 7h11. E Clemente Lemes conversa com a secretária de Apoio Social ao Cidadão de São José dos Campos, Edna Tralic, que fala sobre medidas protetivas contra o coronavírus em moradores em situação de rua. A assistência social é considerada essencial em todos os municípios e com o avanço da Covid-19, as medidas de proteção à população de rua são de fundamental importância. Eu converso com a psicóloga Edna Tralic, que é secretária de Apoio Social ao Cidadão de São José dos Campos. Edna, bom dia. Como é feito esse trabalho aqui na cidade? Bom dia, Clemente. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Em primeiro lugar, obrigada pela oportunidade de poder, nesse momento aí, levar informação e tranquilidade para a nossa população. A população em situação de rua, de fato, é um grupo de pessoas vulneráveis que nos preocupa bastante, né? E em razão disso, nós desenvolvemos diversas ações específicas para essa população, para garantir a proteção deles e continuar garantindo a boa saúde pública da nossa cidade. Quais são essas ações e esses moradores de rua estão aceitando esse trabalho de vocês? Então, as ações foram dirigidas não só para treinamento, capacitação e preparação das nossas equipes e dos nossos espaços, isso é, os nossos técnicos foram treinados quanto a distanciamento, quanto a higienização, aos cuidados de higienização com esses moradores, bem como as nossas unidades também foram higienizadas e preparadas para guardar maior distanciamento, a alimentação que antes sempre foi servida self-service, né, à vontade, agora ela vem fechada com talheres descartáveis, todas as orientações da Organização Mundial de Saúde para evitar contaminação. Aumentamos o número de vagas nos nossos abrigos, aumentamos o número de abrigos, aumentamos o número de vagas para internações em dependência química, porque é algo bastante frequente, em quase 90% dos indivíduos em situação de rua. Existe a questão da dependência química associada a essa situação, às vezes até como causadora da pessoa ter ido para a rua. Então, também tivemos aí algumas parcerias com aumento significativo do número de vagas para internação em dependência química e sim, houve um aumento bastante significativo de adesão, né, de aceitação das pessoas em situação de rua por essas ofertas neste momento, né?
porque as pessoas também acabam tendo as informações através dos nossos educadores, dos riscos sobre a sua saúde que correm, o quão é importante, né, preservar a vida de cada um deles. Então, nós tivemos aí, nessa semana, uma adesão a mais de 40 indivíduos em situação de rua, bem como boa parte, a grande maioria deles, não é de domicílio de São José, é de domicílio de outras cidades e que desejaram, né, nos solicitaram retornar aí para os seus domicílios. Então, nesse período aí, nós já tivemos 196 pessoas que estavam em situação de rua em São José dos Campos e que nos solicitaram e desejaram voltar para os seus domicílios, e nós favorecemos aí transferência deles para seus domicílios. Secretário, a gente sabe que muitos deles não aceitam nem auxílio e nem a volta para suas origens. E aí, como fica a situação na cidade de São José dos Campos? Qual é a medida que a senhora toma quando isso acontece? Bom, considerando que a retirada compulsória dessas pessoas não é uma possibilidade, né? A legislação não permite, então nós temos, de fato, investido profundamente na qualificação dessa abordagem junto com os nossos educadores. Então, com outras técnicas, com outras ferramentas e qualificando também os nossos serviços oferecidos. Isso tem ajudado a que eles possam aceitar mais esse tipo de ajuda. Vamos usar o exemplo aí dos idosos, né? Que tendo acesso a conhecimento, de serem um grupo de risco, eles com medo de se contaminarem ou se infectarem, essa abordagem mais qualificada tem ajudado a os convencer a aceitar ajuda, acolhimento e encaminhamento, reinserção, bem como também em relação aos dependentes químicos, que tem, né, esse percentual bastante alto de moradores de rua com dependência química, o oferecimento, né, a qualificação dos nossos serviços, aumentando significativamente o número de vagas para internação, também tem sido uma ferramenta bastante eficaz. Então, um número de indivíduos em situação de rua que tem aceitado o acolhimento, a reinserção, o retorno para os seus lares aumentou significativamente com essa qualificação do nosso atendimento, através da abordagem e através dos serviços oferecidos. Secretária Edna Tralha, para encerrar com a senhora aqui, hoje São José tem um parâmetro de quantos indivíduos estão morando nas ruas em São José hoje? Qual o número de moradores de rua em São José? E também se esses indivíduos têm consciência do perigo que é o coronavírus? Sim, Clemente, nós temos sim esse número, né? A gente faz esse censo aí semanalmente. Nós tínhamos por volta de 270 pessoas em situação de rua antes da questão do fenômeno do Covid. Hoje nós temos entre 60 e 70 pessoas, então muitas foram abrigadas, muitas 75 aceitaram internação em dependência química, e essas 60, 70, né, aproximadamente, mais próximo dos 60 pessoas que não aceitam de forma alguma, a sua grande maioria sim tem preservado, né, as suas funções cognitivas, tem um entendimento, né, do risco que corre, porém algo muito de sinal e sintoma da doença dependência química que se chama ambivalência. Mesmo desejando estar bem por conta do uso da droga, a pessoa acaba fazendo a escolha para conservar, garantir esse uso. Então acaba usando a rua como um local para isso, né? Qualquer outro tipo de abrigamento, internação, acolhimento, ele teria que estar sem o uso. E muitos deles colocam isso na balança e optam pelo uso. Então são esses os números que nós temos hoje. Agora 7h18. Repita. 7h18. A Prefeitura de Caçapava, por meio da Secretaria de Finanças, realiza amanhã, às 15h, audiência pública para apresentação das metas e prioridades do planejamento orçamentário do município para o ano de 2021. Em virtude das ações de isolamento para o enfrentamento da pandemia, a audiência será realizada de forma online, transmitida no site oficial da Prefeitura Municipal,
www.cacapava.sp.gov.br. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, tem como principal finalidade orientar a elaboração dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social e de investimento do poder público, incluindo os poderes Executivo, Legislativo, FUSAM e Fundo de Previdência. Essa lei também possibilita a conexão entre o planejamento de curto prazo, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual, e o planejamento de médio prazo contido no PPA, Plano Plurianual. O documento, com detalhamento das receitas e a previsão das despesas para o ano de 2021, será apresentado pela equipe técnica da Secretaria de Finanças. O projeto de lei será enviado à Câmara Municipal no dia 30 de abril para aprovação. Qualquer pessoa pode enviar sugestões ou solicitar informações pelo e-mail ldo@caçapava.sp.gov.br. A Prefeitura de São Sebastião instalou ontem 2 cabines de desinfecção contra o novo coronavírus na região central e no bairro Boiçucanga, na costa sul da cidade. De acordo com o município, os locais foram escolhidos por serem áreas de fluxo constante de pessoas. A desinfecção deve ficar disponível 24 horas por dia durante 3 meses. Quando o município passa pelo corredor de desinfecção, acontece a pulverização com um desinfectante sanitizante eficaz contra bactérias, fungos, algas e alguns tipos de vírus, incluindo a Covid-19. São Sebastião soma 44 casos confirmados da doença, segundo o último boletim epidemiológico. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. A temperatura neste momento em São José dos Campos e Jacareí é de 20 graus. E nesta terça-feira, as condições de tempo permanecem estáveis em toda a região e sem chance de chuva. Haverá condições para a formação de névoa úmida ou nevoeiros esparsos ainda pela manhã no Vale do Paraíba. A umidade do ar estará baixa à tarde nas áreas do vale. As temperaturas estarão estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem registrar máxima hoje de 27 graus. 7h21. Repita. 7h21. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235, ligue 36006000. E assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. 7h24. Repita. 7h24. O Conselho Nacional de Educação, CNE, deve votar hoje em plenário virtual as diretrizes que irão orientar as escolas de todo o país a como conduzir o ensino diante da pandemia do novo coronavírus. O documento traz orientações e sugestões para o ensino superior e para cada etapa do ensino da educação básica, desde a educação infantil ao ensino médio. A proposta de parecer sobre a reorganização dos calendários escolares e realização de atividades pedagógicas não presenciais durante o período de pandemia de Covid-19 passou por consulta pública e recebeu mais de 1.000 contribuições. O Conselho decidiu elaborar o documento devido às várias dúvidas de estados, municípios e escolas sobre se as práticas adotadas durante a pandemia estavam em conformidade com as normas vigentes. Uma das questões mais preocupantes é como ficará o calendário escolar de 2020 e se as aulas e as atividades à distância contarão como horas letivas ou terão de ser integralmente respostas quando as aulas presenciais foram retomadas. O primeiro dia do saque do auxílio emergencial em dinheiro na Caixa exigiu paciência para muitos trabalhadores. Filas dobravam quarteirões em torno de algumas agências por todo o Brasil. Em São José dos Campos não foi diferente, principalmente na agência da Caixa Econômica Federal no centro da cidade. O cronograma de saques teve início ontem para pessoas nascidas nos meses de janeiro e fevereiro. A liberação de saques em dinheiro segue um calendário que depende da data de nascimento do beneficiário, que vai até 5 de maio. Os depósitos foram feitos para os beneficiários que não recebem Bolsa Família e que não possuem conta em outro banco. Para evitar aglomerações, agências da Caixa abriram 2 horas mais cedo.
E vamos agora aos indicadores econômicos. A Bolsa de Nova York fechou em alta ontem, um mercado esperançoso na reativação da economia dos Estados Unidos. Em uma semana de resultados de empresas importantes, o principal índice da Bolsa nova-iorquina, o Dow Jones Industrial, subiu 1,51%, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 1,11%. Euro cotado a R$ 6,15 teve alta de 1,66%. O dólar comercial fechou em leve queda de 0,07%, vendido a R$ 5,66 após 4 altas seguidas. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em alta de 3,86%. 7,26. Repita. 7,26. E número de casos de infectados por Covid-19 em Jacareí sobe para 33. É o que afirma o prefeito Isaías Santana em entrevista a Clemente Lemes. Confira. E o nosso contato agora é com o prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Prefeito, bom dia. Em época de quarentena, de isolamento social, prefeito, a cidade com alguns casos de coronavírus confirmados, alguns óbitos também. Como está a situação de Jacareí hoje? Inclusive tanto na área da saúde como também na sua área de eventos, na área também de investimento da cidade, enfim, né? As obras, o dinheiro para a terceira ponte. Como é que ficou essa situação, prefeito? Houve muito prejuízo disso? Bom dia, Clemente. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan, em especial os ouvintes de Jacareí. Bom, graças a Deus, o quadro tem se agravado, mas não no nível e com a intensidade que se imaginava. Embora nós devamos sempre ter cautela nesses números, porque em relação à capital e à Grande São Paulo, nós temos aí cerca de 15 dias de distância. Então, o que está acontecendo hoje na região do Vale, em Jacareí, corresponde ao que há 15 dias atrás estava acontecendo na Grande São Paulo, na capital. Mas os dados de Jacareí são atuais, 33 já confirmados, sendo desses 33 nós tivemos infelizmente 4 mortes e 61 casos aguardando a confirmação, aguardando o laudo. Desse número grande de pessoas, nós já temos mais de 10 que já estão considerados recuperados, que já saíram, portanto, de observação, graças a Deus, e os demais nós temos poucos, só 4 hospitalizados, os demais estão também em isolamento domiciliar. Então é um quadro abaixo do que supunha fosse hoje, graças ao quê? Graças à adesão voluntária, à adesão da população com o isolamento. Que em Jacareí no final de semana tem ficado acima de 60% e durante a semana na faixa dos 50%. Ainda é baixo, mas é graças a esse esforço que a população está fazendo que a gente está mantendo o quadro de contágio sob relativo controle. Os meses de abril e maio serão essenciais para a gente saber qual o fôlego financeiro real. Se haverá uma queda muito drástica na arrecadação, a gente espera que não, e se haverá ou não socorro por parte do governo federal aos municípios. Se as coisas continuarem do jeito que estão, nós só precisaremos reduzir o ritmo dessas obras. Mas avançaremos no Marquês, terminaremos o Parque dos Príncipes, terminaremos o Bela Vista, nós ampliaremos as escolas que estão faltando, terminaremos a creche do Imperial e também as 3 grandes obras. Nós já começamos a duplicação da Castelo Branco, já tem obra em execução, nós vamos começar a terceira ponte e vamos começar o complexo entre Davelino, Parque Meia Lua e São José dos Campos. Isso é o essencial, o que a cidade espera. Isso nós vamos entregar num ritmo menor em razão da pandemia, mas vamos entregar porque planejamos corretamente e priorizamos esses investimentos. Jacareí, ao final de 2020, será uma cidade bem melhor para o trânsito, para a mobilidade, para a qualidade de vida da nossa população. E não podemos esquecer as inúmeras obras de saneamento. Já foram 62 obras entregues e tem mais algumas. Essa semana mesmo entregamos a estação de tratamento lá do Imperial Pedra Mar e tem estação elevatória ali em todo o entorno do Tanquinho que serão entregues esse ano. Enfim, eu estou bastante satisfeito com o volume de obras que vamos entregar para a população. Em Jacareí, qual a previsão, prefeito, do período dessa quarentena? Até o dia 10 de maio mesmo, conforme anunciou o governo do estado, ou tem algum outro planejamento? Olha, desde o início, embora eu sempre tenha defendido que o município tem competência, o município pode estabelecer, sempre defendi que não pode ter divergência sobre as orientações, sobre as regras. E a partir do governo federal não podia ter divergência entre o presidente e o ministro. O governo federal tem que se entender com o governo estadual e o governo estadual tem que se entender com os municípios. Embora os 3 tenham competência, não pode ter
disputa, porque a pior coisa que pode acontecer é a população não saber a quem ouvir. Neste sentido, apesar de entender que o município tem competência e o Supremo tem reconhecido isso, é preciso seguir a orientação do governo do Estado. Nós esperamos que no dia 8 de maio o governo do Estado sinalize, respeitando o espaço de autonomia dos municípios, e nós possamos construir algumas exceções da nossa cidade em razão da situação de controle, em razão também da estrutura hospitalar que nós temos montado para atender a cidade. Eu acho que é possível sim discutir alguma flexibilidade, mas nunca para enfrentar o governador, para enfrentar o Poder Judiciário, sempre garantindo segurança jurídica e tranquilidade e unicidade de comando. É preciso garantir que só uma voz, só num sentido, o poder público fale sobre essa questão, para que as pessoas respeitem, acatem, para que as pessoas voluntariamente façam a sua parte. Sem um comportamento da sociedade em conformidade com as orientações fixadas pelo governo do Estado, nós não vamos enfrentar essa pandemia e obter resultados favoráveis como temos obtido até agora. A população da cidade tem correspondido, prefeito, com a informação sobre o isolamento? Nós tivemos alguns probleminhas, né, Clemente? O primeiro é a população não saber a quem escutar, a quem ouvir. E ainda há uma espécie de barulho aí nesse ambiente. Os poderes públicos, federal, estadual e municipal, precisam se entender. E mesmo se entendendo, é muito difícil para a população quando o problema não está tão perto, quando ela não vê o risco, quando não tem morte próxima, quando não tem pessoas próximas sendo hospitalizadas. Então, ela não consegue compreender a necessidade da exigência. Então, diante desse quadro, com esses dois aspectos que eu apontei, a adesão de 62% no período sábado e domingo e, em média, 52% durante a semana é uma adesão razoável. Olha, se você pensar que apenas 25% da atividade econômica está parada, que 75% da atividade econômica está ativa no estado de São Paulo, como reiteradamente tem dito o governador, uma adesão de 52% de isolamento é uma adesão extremamente confortável. Poderia ser mais? Poderia, mas desde que não tivéssemos tantos atritos. Se tivéssemos uma sociedade consciente, 3 esferas de governo na mesma linha de atuação e não tivéssemos tanto ruído, eu tenho certeza que a adesão seria bem maior. Portanto, nesse momento é mais necessário que haja esse entendimento do poder público do que colocar sobre a responsabilidade da população uma maior adesão que ela sequer está convencida da necessidade. Faltando praticamente 8 meses para o final do seu mandato, Isaías, o seu planejamento está dentro daquilo que você imaginou ou tem novidades? O que você pode falar para o ouvinte do Jornal da Manhã? Quanto aos investimentos, desde o dia 17 de março, quando houve a decretação da quarentena, nós reduzimos bastante o ritmo, só estão funcionando os serviços essenciais. As obras não estavam suspensas, mas o poder público deve dar o exemplo. Então, algumas obras que podiam parar, nós paramos propositadamente. Até porque aquelas que não tinham recursos vinculados, recursos comprometidos, esses recursos precisam ficar de sobreaviso para que a gente enfrente, no primeiro momento, os efeitos da pandemia. Mas já retomamos o asfalto, drenagem, pavimentação, toda a obra de infraestrutura do Marquês, do Parque dos Príncipes. Tivemos que dar uma paradinha no Igarapés, porque é com pessoal próprio e esse pessoal está afastado do serviço em razão da pandemia, mas em maio a gente retoma, termina o Igarapés e vai até o Bela Vista. Teve algumas obras que precisamos fazer em razão dos problemas daquela grande chuva que teve na cidade. E tem as obras de grande investimento vinculadas ao CAF, como são recursos que estão já garantidos, não tem relação direta com a pandemia e nem podem ser usados esses recursos para a pandemia. Nós já começamos a Castelo Branco. Esse mês já terá asfaltamento naquele trecho que vai da Pensilvânia até a chegada do Terras da Conceição. E o SAI, esse mês mesmo, nós inauguramos a nova estação lá de tratamento do Imperial, que era uma estação que estava prometida desde 1994 pelo loteador, com muitas idas e vindas de prefeitura, loteador e justiça, mas hoje está entregue e funcionando, esgoto tratado lá do Imperial e Pedra-Mar. O mês que vem nós vamos entregar mais 2 estações elevatórias no SAI e já são
Até hoje, 62 obras de saneamento na cidade em 3 anos e 4 meses de governo. Estamos bastante otimistas porque vamos chegar ao final do ano com a cidade, com a infraestrutura muito mais arrojada, com infraestrutura, com obras realizadas de há muito tempo. Eu conversei aqui no Jornal da Manhã com o prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Prefeito, obrigado pela entrevista e tenha um bom dia. Eu que agradeço, Clemente. Um bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes da Jovem Pan, em especial os ouvintes da nossa querida Jacareí. E agora vamos para a boa notícia do dia. A Prefeitura de São José dos Campos vai suspender temporariamente, durante a pandemia do coronavírus, o envio de novos protestos extrajudiciais de quem tem débito inscrito em dívida ativa no município. A Procuradoria Fiscal Tributária também suspendeu o ajuizamento em massa de ações até dezembro deste ano. Essas medidas visam amenizar os efeitos econômicos gerados pela pandemia. Ao suspender o envio de protestos extrajudiciais, evita-se que o contribuinte corra o risco de ficar com CPF ou CNPJ nos cadastros de inadimplentes. 7h36. Repita. 7h36. Jornal da Manhã, oferecimento Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230. 7h39. Repita. 7h39. A Casa Branca confirmou ontem a suspensão das entrevistas coletivas diárias da Força Tarefa de Combate à Covid-19. Até então, centralizados no presidente Donald Trump e em seus comentários polêmicos, as coletivas deverão ser reformuladas e retomadas ao longo da semana. As mudanças vieram após dias tumultuados nos quais Trump foi amplamente criticado por sua postura nas aparições ao vivo. A gota d'água ocorreu na quinta-feira passada, quando o presidente sugeriu que injeções de desinfetantes e raios ultravioleta poderiam ser eficazes no combate à Covid-19. Potencialmente fatais, as práticas sugeridas por Trump foram imediatamente condenadas por profissionais da saúde, que as chamaram de perigosas e irresponsáveis. Empresas produtoras de desinfetantes emitiram notas afirmando que seus produtos não devem ser ingeridos ou injetados sob hipótese alguma. Ainda assim, a cidade de Nova York registrou aumentos significativos de ligações sobre o assunto nos últimos dias. A Comissão Mista do Congresso Nacional, que acompanha os gastos e as ações do Executivo no enfrentamento da pandemia de coronavírus, terá até o dia 20 de julho um cronograma extenso. Serão 24 reuniões, entre elas audiências com ministros, especialistas e governadores de estado. O colegiado terá o apoio de técnicos do TCU, Tribunal de Contas da União, da CGU, Controladoria Geral da União, do Senado e da Câmara dos Deputados. Ao fim dos trabalhos, o relator vai apresentar um parecer para documentar a atuação e as medidas do governo federal no combate à Covid-19, especialmente no que se refere aos seus aspectos orçamentários e financeiros. O ciclo de audiências começa na próxima quinta-feira com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que terá audiências mensais com o colegiado para avaliação dos relatórios da pasta. Agora 7h41 e vamos a Brasília. É hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Giovana. O dia começou com o presidente Bolsonaro apresentando Paulo Guedes como o legítimo homem-chefe da economia. Chegou a dizer, me chamou a atenção, chegou a dizer assim, olha, fala ao Paulo Guedes, porque eu não falo por ele, mas ele fala por mim. Com a maior força para o Paulo Guedes, que, aliás, lembrou de 50 mil anônimos, né, desconhecidos que estão aí sem renda por causa dessa paralisia, né, por conta aí, por causa do coronavírus. Né. Falou também sobre a retomada da economia, a grande esperança dele de retomar a economia. Falou, estava ao lado do presidente a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, né. Por coincidência, ambos estavam sob os boatos tradicionais de que poderiam cair isso e aquilo. O mercado estava temeroso, né? O agro temeroso também,
que Tereza Cristina... Porque gente que não gosta dela fala para jornalista, e jornalista põe lá, virou coluna de fofoca, né? E aí põe lá o noticiário. E aí Bolsonaro pôs uma água fria nessa boataria, ainda falou o ministro Tarcísio sobre investimentos e parcerias e concessões na infraestrutura. Estava ali do lado também o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né? Praticamente uma reunião de mini cúpula da economia do governo. Isso talvez graças ao juiz Sérgio Moro, né? Que chamou a atenção de Bolsonaro que ele tinha que dar força para o Paulo Guedes e para a Tereza Cristina. Bom, e a segunda grande notícia do dia é que não é novidade, porque o Rodrigo Maia vem dizendo isso sempre, que não tem ambiente para impeachment. Rodrigo Maia vem dizendo isso sempre, mas as pessoas insistem, né? Tem 31 pedidos de impeachment, certamente de pessoas cuja ideologia é totalitária e não aceita resultado de urna, não aceita vontade popular, porque não se vê nenhum motivo para isso, né? Mas aí o Rodrigo Maia disse de novo, olha, agora a prioridade não é impeachment, né? Impeachment atrapalha muito, não é o momento. E ele sabe que não tem voto para isso. Bolsonaro sairia reforçado, porque imagina só, basta ter 172 votos contra impeachment, que o impeachment não sai no plenário da Câmara, né? É 1/3, né? Não sai. Agora, pega a bancada ruralista, a bancada evangélica e a bancada de segurança, mas não dá, nem coça o impeachment, não passa nem perto, né? Agora, mas isso não é importante. O importante é que a esquerda também está com o pé atrás, porque se sair Bolsonaro, entra Mourão, que é mais duro ainda, né? E em termos ideológicos, né? E outra coisa, não tem povo. Eu tenho dito aqui, só sai impeachment com povo. Tem sido sempre assim, até derrubada de presidente, como foi o João Goulart. Sem povo não haveria, né? Com povo apoiando não haveria saída de Jânio Quadros, né? Com povo apoiando não haveria impeachment de Collor. Com o povo apoiando não haveria impeachment de Dilma. É o povo que pediu a saída de Collor, pediu de Dilma, né? E agora é o contrário, o povo saiu para a rua a favor de Bolsonaro, né? E tem outras questões aí agora, né, com essa saída de Moro, que Bolsonaro pode botar a gente de mais confiança dele, com mais proximidade, com mais diálogo, né? E além de tudo, a atrapalhada que vai dar nos anti-Bolsonaro, porque Moro agora é uma peça a mais a ser considerada na próxima eleição presidencial. E isso atrapalha, né? Eu lembro uma vez que Golbery me disse, eles não querem anistia ampla, geral e restrita, porque aí vai permitir que o Brizola volte e seja candidato à presidência da República. E eles não querem concorrência. Pois agora, Sérgio Moro está entrando na concorrência. De Brasília, Alexandre Garcia. Jornal da Manhã. Radares. Em São José dos Campos, os radares estarão operando hoje na Avenida Ouro Fino, no Bosque dos Eucaliptos, na Avenida Engenheiro Francisco José Longo, no Jardim São Dimas, na Avenida Antônio Galvão Júnior, Residencial Galo Branco e também na Avenida Barbacena, na Vila Industrial. E tem fumacê programado hoje para a região leste de São José dos Campos, nos bairros Vila Patrícia, Jardim Valparaíba, Jardim Universo, Jardim São Jorge, Jardim Copacabana, Jardim Brasília, Jardim Olímpia e Jardim Maracanã. Estradas. Atualizando as condições das estradas na região, rodovia Presidente Dutra, São José dos Campos de Jacareí, sem lentidão neste momento. Guarulhos e São Paulo, o tráfego flui bem, sem pontos de lentidão. A rodovia Ayrton Senna tem trânsito bom em Guarulhos e São Paulo. No corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, o trânsito apresenta boas condições. Rodoanel Mário Covas, sentido sul, ligação Dutra Ayrton Senna, boa visibilidade com trânsito fluindo normalmente. Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté ao Ubatuba,
Guaratuba, trânsito fluindo bem, com tempo bom. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, tem trânsito bom e sol. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguatatuba, trânsito livre, porém com tempo nublado. Tem Pariciga e obras na altura do quilômetro 46, pista sentido São José dos Campos, sem acidentes. 7h48. Repita. 7h48. Jornal da Manhã, oferecimento assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. 7h50. Repita. 7h50. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. A pandemia do novo coronavírus, Covid-19, deve precipitar uma grande mudança no futebol mundial. A FIFA, entidade maior do futebol profissional, pretende colocar em prática 5 substituições por partida assim que a bola voltar a rolar. As 5 substituições seriam adotadas temporariamente. O argumento para a mudança é que a frequência das partidas poderiam aumentar o risco de lesões, criando sobrecarga aos jogadores. Cada equipe teria direito a interromper a partida 3 vezes para substituições, além dos intervalos, como já ocorre normalmente. Em uma disputa com prorrogação, cada time teria direito a fazer uma 6ª alteração. A decisão ainda precisa ser aprovada pela International Football Association Board, órgão que regulamenta as regras do futebol mundial. Além disso, a utilização da nova regra caberia aos organizadores das competições. Em partida do Campeonato Brasileiro, por exemplo, a definição passaria pela CBF. Os brasileiros Neymar e Thiago Silva, além de outros jogadores como o uruguaio Cavani e o costarriquenho Navas, foram contactados pela diretoria do Paris Saint-Germain. O time pediu o retorno deles o mais rápido possível à França, já visando a retomada das atividades paralisadas por conta da pandemia do novo coronavírus. A convocação foi feita a todos os jogadores que decidiram retornar aos seus países de origem após o confinamento imposto pelo governo francês. Nenhum deles terá problemas para retornar ao país, porque o governo francês já garantiu que permitirá a entrada de jogadores que possuam casa no país e uma autorização de residência, condições que todos eles cumprem. A NBA informou ontem que planeja permitir que os jogadores treinem individualmente nas instalações de suas equipes, onde as restrições devidas à pandemia da Covid-19 permitirem. Isso embora tenha esclarecido que não vai autorizar treinos antes do dia 8 de maio. Essa decisão ocorre no momento em que vários governos locais e estaduais nos Estados Unidos começaram a permitir a reabertura de negócios não essenciais. A Liga fixou o dia 8 de maio como a data em que poderia começar a permitir que os jogadores entrassem nas instalações de suas equipes, mas também alertou que poderia adiar essa data com base em como a pandemia evolui nos Estados Unidos. A Liga suspendeu sua temporada 2019-2020 desde 12 de março. O GP da França de Fórmula 1, marcado para o fim de junho, foi oficialmente cancelado ontem. Por conta de uma lei francesa que impede grandes eventos no país em meio à pandemia do coronavírus, a organização do torneio confirmou que a etapa não será disputada em 2020. Com o novo cancelamento, a Fórmula 1 atualizou seu calendário e deu uma nova previsão para a estreia da temporada. O primeiro GP do ano será o da Áustria, no fim de semana dos dias 3 a 5 de julho. 7h54. Repita. 7h54. E vamos agora às reclamações e sugestões dos ouvintes através do nosso WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. O Will de São José dos Campos, ele diz aqui: minha tia está com todos os sintomas de Covid-19. Ela é moradora de São José, fez teleconsulta e mesmo a médica dizendo que ela deve estar com Covid, não vão fazer o teste. Como saberemos a real situação se não testam? Will, uma excelente pergunta, é uma situação complicada. Nós vamos encaminhar, a reclamação aí, esse relato do Will, para a Secretaria de Saúde de São José dos Campos, para verificar de que maneira isso pode ser resolvido. É uma situação que está vindo à tona com relação à pandemia que acontece em todo o mundo. Mas, Will, vamos encaminhar para ter uma resposta aí para você.
E aqui temos também uma reclamação de semana passada, que na verdade foi o Douglas do Parque dos Príncipes. Ele reclamou de um buraco deixado pelo SAI, ele chegou a enviar fotos, vídeos pra gente. O buraco próximo ali da rua Dona Maria I, próximo ao número 896. Giovana, tivemos resposta, né? Tivemos sim, o Geraldo, né, que é lá de Jacareí, que sempre atende aí a população, sempre dá um retorno pra gente, né? Ele falou dessa reclamação do buraco deixado pelo SAI e enviou uma foto aí mostrando que o serviço já foi realizado, né? E não há mais buraco no local. Obrigado ao Geraldo, obrigado à Prefeitura de São José dos Campos, também ao SAI, que atendeu aí prontamente essa reclamação do nosso ouvinte. Maravilha, e você também pode mandar sua reclamação ou sugestão aqui para o nosso WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. Repetindo, 99707-7791. Agora 7h55. Repita. 7h55. E Banco Central calcula impacto do coronavírus e diz que a economia brasileira vai encolher 3,34%. Previsão sobre o impacto do coronavírus na economia brasileira piora. O Produto Interno Bruto, o PIB, do país ficará negativo em 3,34% neste ano. A nova projeção aparece no Boletim Focus do Banco Central, que reúne a opinião das principais instituições financeiras do país. No balanço divulgado em 9 de março, 2 dias antes da decretação da pandemia, a previsão era de um crescimento de praticamente 2%. Ou seja, o índice despencou mais de 5 pontos desde então. Na semana passada, a projeção era de um PIB 2,96% negativo. A paralisação quase que total de alguns setores, como o de turismo, e o fechamento de fábricas e do comércio em várias regiões, além de um possível aumento do desemprego, pesam negativamente sobre o resultado da economia. A última vez que o PIB brasileiro encolheu foi na crise de 2015 e 2016. Na soma dos 2 anos, o tombo foi de quase 7%. Depois, em 2017, 18 e 19, a economia do país até cresceu, mas não o suficiente para se recuperar. Na soma dos 3 anos, o avanço ficou abaixo de 4%. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Só gostaria de fazer uma correção aqui na reclamação do ouvinte. Eu falei que queria fazer um agradecimento à Prefeitura de São José. Na verdade, à Prefeitura de Jacareí, né, ao Geraldo, que trabalha para a Prefeitura de Jacareí, com relação ao buraco que o Douglas, né, reclamou e que foi aí consertado, então, pela Prefeitura, pelo SAI. Então, meu agradecimento é à Prefeitura de Jacareí. 7h57. Repita. 7h57. E vamos agora ao destaque final. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, deu um jeitinho para não falar sobre os pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro que estão em sua mesa. Já são mais de 30 pedidos. Ele preferiu sugerir que o papel do parlamento neste momento é debater o enfrentamento ao coronavírus. Segundo ele, uma crise política vai piorar ainda mais a economia do país. E o país, claro, nesse momento precisa de paciência e também de equilíbrio. E o mais importante a tratar nesse momento é a renda e o desemprego, disse Rodrigo Maia, que neste aspecto, claro, ele tem toda a razão. Mudar totalmente o foco do coronavírus só vai aumentar o problema de saúde pública no país. E quando se fala em coronavírus, não dá para achar que tudo está controlado. Não está. Maia lembrou que o país está no estágio inicial do aumento de casos da Covid-19 e que ainda haverá um impacto muito grande na economia. Mudando de assunto, para quem não se lembra ou não sabe, hoje comemora-se o Dia Internacional da Educação. E o Conselho Nacional de Educação deve votar em plenário virtual as diretrizes para orientar as escolas de todo o país a como conduzir o ensino diante da pandemia do novo coronavírus. O documento traz orientações e também sugestões para o ensino superior e para cada etapa de ensino da educação básica, da educação infantil ao ensino médio. O Conselho decidiu elaborar um documento devido às várias dúvidas de estados, municípios e também de escolas sobre as práticas adotadas durante a pandemia. Fique em casa e aproveite para ler um bom livro. O primeiro dia do saque do auxílio emergencial em dinheiro na Caixa exigiu paciência para muitos trabalhadores. Mais uma vez que se viu pelo Brasil inteiro, foram filas dobrando quarteirões. O cronograma de saques teve início ontem para pessoas nascidas nos meses de janeiro e também fevereiro. E os depósitos foram feitos para os beneficiários que não recebem Bolsa Família e que não têm conta em outro banco.
Para que não houvesse aglomerações, as agências abriram suas portas 2 horas mais cedo, mas não teve jeito. Muita gente foi buscar o dinheiro sem se importar com o perigo de contrair a doença. Não precisava formar filas nas portas das agências. O dinheiro poderia ser sacado em caixas eletrônicos e também em lotéricas. Mas não adianta o governo também investir somente nas redes sociais se essas informações não chegam às famílias de baixa renda. É preciso ampliar esse investimento para conscientizar pessoas do perigo que elas correm ao ficar em grandes filas. E o governo, claro, tem meios para isso. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas em ponto. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jeep em São José, T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, 28 de abril de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.